Oi pessoal, tudo bem? Trouxe a mensagem do dia para todos nós. Ela diz o seguinte: a gratidão é a memória do coração. Não consegui encontrar o autor, mas essa riquíssima mensagem nos faz refletir sobre tudo que temos. Quantas coisas nós temos hoje? Quantas coisas nós conquistamos? Quantas coisas a gente lutou até o último momento para conseguir. Fomos atrás, batalhamos, fizemos tudo, fizemos tanto e hoje conquistamos. E garanto que hoje também temos planos para o futuro. E será que nós estamos sendo pessoas gratas a Deus pelo que temos? Às vezes a gente acostuma tanto no pique do dia a dia que a gente esquece de agradecer. A gente acostuma tanto a perceber que precisa disso, precisa daquilo, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, né? Tem um monte de coisa para resolver e a gente esquece do que a gente tem e da preciosidade que é tudo isso. De tudo isso, principalmente os bens familiares. E quando a gente fica nesse pique lá e cá, nesse corre-corre, a gente às vezes é ingrato com Deus. A gente não presta atenção em todas as riquezas que a gente possui. E eu estava assistindo uma ministração de um pregador, de um pastor, que ele dizia que ele tinha uma filha e que ele estava observando o comportamento da filha de 1 ano e 9 meses, me parece. E ele disse que ela ensinou para ele uma grande lição que ele não tinha percebido. E ele falou que um dia ele estava sentado na sala da sua casa e ela chegou com um pedacinho de pão e deu a ele. E ele, muito alegre, né, com aquele jeitinho dele, ele pegou o pão, muito obrigado, e deu uma mordidinha no pão e ela deu um sorriso. E aí ela saiu, foi para outro lugar lá, brincar e tudo. De repente, ela chegou e trouxe outro brinquedo. Trouxe um brinquedo. Aí ela, obrigado. E aí passou um pouquinho e ela começou a trazer um monte de coisas para ele. Ela começou a trazer um par de chinelo, ela começou a trazer um carrinho, ela trouxe uma panela e ela foi trazendo um monte de coisa. Moral da história: quando a gente aprende a agradecer, a gente recebe mais. Ele agradeceu pelo pão que ela havia dado, ou seja, pelo pedaço de pão. Ele ficou alegre, ele comeu, ele agradeceu. O que ela fez? Ela foi lá e trouxe mais alguma coisa para ele. Depois ela foi trazendo outras coisas para ele. E em todos os momentos ele a agradeceu. Assim devemos ser nós com Deus. Nós devemos agradecer pelo que tem ou pelo que temos. Nós não devemos ficar preocupados, embora isso seja muito difícil para nós, pela situação que vivenciamos, não preocuparmos, mas nós temos que aprender a descansar em Deus. Eu fico pensando assim, eu tenho 3 filhos. Se os meus 3 filhos precisarem de qualquer coisa, principalmente algo que seja importante para eles, eu vou lutar. Às vezes nesse momento eu não consiga dar, mas eu vou lutar para poder realizar, né, o desejo deles, desde que seja algo para o bem, né? Então eu vou lutar, eu vou tentar dar para eles a todo momento aquilo que eles estão precisando. Se eles me pedirem, eu vou tentar, eu vou fazer. Agora eu, sendo uma mãe imperfeita que sou, um ser humano imperfeito, que tenta fazer tudo de melhor para os filhos, quanto mais Deus fará por nós, sendo Ele a perfeição. Ele tudo vai fazer por nós, tudo. Nós precisamos apenas aprender a olhar para Ele e a pedir a Ele. Mas não é pedir eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, porque às vezes aquilo que eu estou pedindo não é o que eu estou verdadeiramente precisando. Eu preciso aprender que o que Deus está colocando no meu caminho hoje é algo que eu preciso usar. É o que eu preciso aprender. E o que for de melhor, Ele vai acrescentar na minha vida.
Então eu tenho que aprender a reconhecer, a ter um coração grato com Deus. E é fácil a gente agradecer a Deus quando tudo está indo bem, né? É muito fácil. É fácil a gente agradecer a Deus quando a geladeira está cheia. É fácil a gente agradecer a Deus quando tem dinheiro na conta, quando a carteira está recheada, né? Quando a gente tem muitos amigos, quando a gente está cercado de pessoas ali que estão dando tapinha nas nossas costas, nos felicitando ou nos ajudando. É fácil. Agora a gente ser grato a Deus pelos desafios que nos ensina a crescer, pela dor que vem para nos dar aquela lição, a gente quase sempre não faz isso. A gente reclama. E ontem eu fiquei triste, né, um pouquinho, porque como vocês sabem, eu tô tentando fazer a evangelização. Eu já sou um tempinho evangelizadora, né? Já trabalho com a evangelização desde os meus 16 anos. E só porque presencialmente, né? Agora eu tô tentando, nesse período de pandemia, realizar essa evangelização à distância. E eu tô gostando muito, porque eu mais aprendo, né, do que passo, porque Deus toca primeiro no nosso coração para depois a gente tentar alcançar o coração dos outros, né? E ontem eu perdi a minha conta no Instagram, né? Eu não consegui recuperar, ela deu um problema no e-mail, eu não sei se ela foi hackeada, o que aconteceu, mas eu tentei de tudo. Chamei meu menino, porque menino tem muita informação, né? Chamei o outro e eles mexeram e não deu certo. Eu vou ter que abrir uma nova conta no Instagram para começar tudo de novo. E eu fiquei chateada na hora, mas depois eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado porque aquela conta me serviu por um tempo. Agora o Senhor quer que eu comece outra, então muito obrigada e me dê força e sabedoria para começar. Tem um pastor que fala assim, quem cresce grande é monstro. A gente cresce devagar. Então, se é para crescer devagar, então vamos devagar, né? Não é assim que Deus quer? Então que a gente possa aprender a ir devagar e ser grato por tudo. Afinal, o pouco com Deus se torna muito e o muito sem Deus se torna nada. Quando a gente tem pouco e a gente busca Deus, a gente coloca na mão de Deus, parece que se multiplica. Às vezes não é dentro da minha vontade, dentro do que eu quero, mas é dentro do que Deus quer. Então, tudo com Deus, mesmo no pouco, é grande, é o suficiente. Que a gente possa aprender isso. Aprender a dar graça pelo suficiente, porque o resto Deus vai acrescentando. Gratidão por tudo, pelos nossos pais que nos criaram desde pequenos, nos colocaram no caminho, né? Pelos nossos professores, pelo padeiro que faz o pão quentinho, pelas aquelas mãos habilidosas. Gratidão pelo pedreiro que constrói as nossas casas, pelo coletor de lixo que vem e limpa tudo com as suas perfeições, tirando aquele mau cheiro da cidade. Gratidão pela pessoa que arruma a nossa casa, gratidão pelas pessoas que estão aí nos órgãos da saúde, que estão ali enfrentando desafios para poder dar o seu melhor também na saúde. Gratidão à segurança pública, né, aos policiais que estão aí incansavelmente lutando, fazendo o seu melhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão por tudo. Que possamos ter um coração grato, que possamos ter dentro de nós a memória da gratidão e nos trazendo a verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe. Tem aqui até aquela musiquinha que fala, né? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo. Fiquem com Deus.